Mas nós queremos, vai ser decapitado aqui, mas nós queremos ouvir o Márcio. O Marcinho, ele é um jovem também que tem tido uma experiência no Senhor, e o que não der para terminar agora, pode terminar à noite, pode terminar amanhã de manhã. E eu quero falar não só em relação àquilo que Márcio tem a falar conosco aqui, amados, mas em qualquer experiência, qualquer coisa que Deus tem feito na vida de irmãos que gostariam de estar compartilhando, também é aberto a isso, tá, amados? Porque muitas vezes nós temos entre nós testemunhos muito edificantes, e que o Espírito Santo dá um momento e a gente perde o momento de Deus, né? Então nós queremos deixar em aberto, né, para as coisas que Deus está movendo, os irmãos, à medida que a adoração vai acontecendo, o testemunho é adoração ao Senhor também, edifica o corpo de Cristo também. Então não tem problema nenhum o irmão chegar, eu quero testemunhar aqui, amado, está cantando, está pegando fogo, não tem problema. No testemunho dos irmãos também o fogo vai continuar descendo, amém? Então nós queremos deixar livre isso, aberto, aquilo que o Espírito Santo quer mover entre nós. Bom dia, irmãos. Bom, eu sou de São Paulo, uma cidade que se chama Agudos, fica do lado de Bauru. Quantos já ouviram falar em Bauru? Bom sanduíche. Isso mesmo. A cidade onde eu moro fica bem do ladinho, chama Agudos, interior de São Paulo. E eu tô aqui porque eu conheci o Vince o ano passado num retiro de pastores que a gente foi juntos na Argentina. Nós fomos e voltamos no mesmo voo, né? E ali nós ficamos bons amigos. O Vince é bom de papo, né? E então eu tinha algumas outras programações agora pro carnaval, mas ele me convidou para vir para cá nesse retiro aqui na Bahia. Eu só bati continência e falei sim, vamos. Então é por isso que eu tô aqui. E ontem eu estava almoçando com o Val e com o João, e nós estávamos compartilhando ali, e o Val falou assim, você podia compartilhar algo aqui nesse encontro, né, rapidinho. Então, algo que sim, uma palavra que está muito viva dentro de mim nesses últimos dias, é a respeito daquela instrução que Paulo dá para Timóteo, na primeira epístola, acho que é 4,16, Paulo fala para Timóteo assim, tem cuidado de ti mesmo. E essa palavra assim está muito viva dentro de mim, porque ultimamente eu fui ministrar no Chile e no Peru, tive com os irmãos da Argentina também, e de vários lugares do Brasil, e eu percebi que a igreja tem falhado em dois pontos muito importantes nesse cuidado que nós temos que ter conosco mesmos. E um ponto assim que me chamou muita atenção é a respeito da nossa consciência, né? Um texto de 1 Timóteo 4,2 me cativou meus olhos quando Paulo fala lá que nos últimos dias seriam difíceis, os tempos seriam difíceis e os homens iam cauterizar a própria consciência. E eu comecei a buscar aprender o que significa uma consciência cauterizada, né? E eu aprendi que um discípulo ele cauteriza a própria consciência quando ele comete um pecado. Aí a consciência dele acusa, aí ele chora, ele pede perdão, ele confessa, ele levanta e continua a caminhada. Aí ele volta a cometer o mesmo pecado de novo, aí a consciência dele acusa mais ou menos, aí ele pede perdão, não confessa, levanta e continua a caminhada. Aí ele volta a repetir o mesmo pecado outra vez, aí a consciência dele não acusa mais, aí cauterizou já a consciência. Então eu fui buscar aprender o que significa esse conceito de consciência cauterizada. Eu aprendi que um discípulo ele cauteriza a própria consciência quando ele repete o mesmo pecado várias vezes. É como se a consciência ela se reprogramasse. Bom, se o Márcio está fazendo isso várias vezes, eu que estou errada de acusar. Deve ser certo? Então ela como se reprograma. E aí a hora que você comete esse mesmo pecado de novo, você já não se incomoda mais com ele. Uma vez eu estava em casa e a esposa de um pastor me ligou dizendo assim, irmão, eu tive uma visão. E a visão era de um anjo descendo do céu e indo lá conversar com o meu filho. O filho dela estava nas drogas.
E esse anjo era você, irmão. Então, portanto, em obediência a essa visão, vai lá conversar com meu filho. Ela disse. Eu falei, mas calma, pastora, não é assim. Vamos orar essa semana que vem eu vou aí na sua casa, orar com o seu marido, o pastor e a senhora, a gente vai buscar o Senhor juntos. Ela, não, irmão, você tem que vir na minha casa hoje conversar com meu filho. Não, mas eu nem converso com ele, pastor, eu nem troco ideia com ele, eu vou falar o que para ele? Aí ela disse, inventa que você está interessado no carro dele, aí você puxa assunto com ele. Eu fiquei absurdado. Já ficou absurdado? Pastor, mas como assim? É assim que a gente vai fazer a obra de Deus agora? Mentindo? Irmão, é porque se você fala que eu te liguei, ele vai me agredir. Eu falei, então eu não vou. Aí no fim das contas ela mudou de ideia e falou assim, não, pode ir lá conversar com meu filho, fala que fui eu que te liguei, e se ele me agredir eu pago o preço. Eu falei, nessas condições eu vou. Aí eu fui lá conversar com ele, ele jogou uma conversa fiada pra cima de mim, e no fim das contas ele não foi embora. Aí algum tempo depois eu encontrei esse casal de pastores na rua, e ela toda feliz, irmão, eu sabia que você era um anjo, meu filho ficou. Só que a hora que ela disse isso, assim, me entristeceu muito, porque eu aprendi o que significa uma consciência cauterizada, né? Eu comecei a pensar, será que naquele dia ela acordou e disse, hoje eu vou mentir? E certamente não foi, porque a consciência cauterizada, você cede para é só uma mentirinha amarela. Aí a consciência te acusa, depois você mente de novo. Aí a consciência não acusa mais, aí você mente e vai mentindo, aí cauteriza a consciência. Então, infelizmente, com essa experiência negativa, eu aprendi o que é uma consciência cauterizada. Eu não estou julgando eles, eu não estou condenando esses pastores. Eu vou na casa deles, eu fui ministrar lá na denominação deles. Eles são aqueles pastores órfãos, que eles estão pastoreando um monte de gente, não são pastoreados. Eu procurei ajudar, eu luto por eles, eu tenho o nome deles na minha lista de oração, por todos os pastores da região lá que são órfãos. E eu oro por eles e procuro ajudá-los, procuro me aproximar deles, né? Mas eu percebi que não só a igreja brasileira, mas lá no Peru, no Chile, na Argentina, onde eu fui, nós temos negligenciado um pouco a questão da nossa consciência, né? Quando eu estava ministrando nesse retiro no Peru, veio um guri assim na minha direção, ele me abraçou e começou a chorar compulsivamente. Acho que ele ficou uns 40 minutos chorando, e eu não sabia o que estava acontecendo, assim. Depois que ele parou de chorar, eu comecei a perguntar para ele, o que está acontecendo, irmão? Aí ele colocou tudo para fora, assim. Ele estava há 2 anos tolado na pornografia na internet e nunca tinha confessado isso para ninguém. E aquele negócio estava acabando com a consciência dele. Ele nunca tinha colocado para a luz, ele era um líder dos jovens lá. E há 2 anos ele estava nessa situação. Então eu comecei a perceber como faz mal para nós o pecado, faz muito mal a gente querer administrar no oculto e não trazer para a luz, né? Acho que o Val falou ontem aqui, que nós temos que fazer com o pecado? Confessar e deixar, né? Temos que trazer para a luz, né? Acho que a 1 João capítulo 1 fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas qual é a condição bíblica para isso? Se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Então eu tenho percebido, e isso me tocou muito, que não só os irmãos no Brasil, mas no Peru, no Chile, têm negligenciado um pouco essa questão de manter a consciência limpa diante de Deus, né? E isso me deixou muito triste. Eu comecei a orar por isso, eu comecei a cuidar muito mais da minha consciência a partir dessa experiência, né? Lá nesse mesmo retiro no Peru, quando eu falei sobre esse tema, veio uma mulher, uma senhora com 2 filhos pequenos assim me procurar, começou a chorar assim também, e começou a colocar tudo para fora ali para mim. Eu traí o meu marido, e eu nunca disse isso para ninguém, eu nunca trouxe para a luz, isso está pesando demais na minha consciência, né? Então eu comecei a perceber assim, em vários lugares os irmãos estão deixando a consciência cauterizar,
Em 1 Timóteo 1, Paulo fala que aqueles que negligenciam consciência boa naufragam na fé. Né? Então eu comecei a perceber assim, da parte de Deus, o quão importante é a gente manter a nossa consciência limpa, trazendo para a luz, confessando, chegando para o discipulador: eu confesso, eu pequei, eu preciso de ajuda, eu quero colocar na luz. O pecado não faz bem para nós. Definitivamente o pecado não faz bem para o ser humano, né? A santidade faz bem para o ser humano. E a segunda coisa muito importante que eu percebi, que os irmãos também não estão conseguindo, não estão sabendo lidar com isso, é a respeito do nosso descanso em Deus. Porque quando eu fui para o Peru, para o Chile, para a Argentina, automaticamente eu fiz uma comparação entre as igrejas nesses países, né? E nós não sofremos perseguição como no Afeganistão, como no Oriente Médio, mas só que uma coisa em comum que eu percebi também entre esses países, a igreja nesses países, é que nós não estamos sabendo descansar no Senhor. Nós não sofremos perseguição, mas nós somos pressionados por tribulações, por tempestades, por pressões, por desentendimentos, e os irmãos estão entrando em estresse, estão perdendo a cabeça, estão uma pilha de nervos. E eu percebi assim que nós não estamos sabendo lidar com a pressão. E uma palavra que Deus falou muito comigo a respeito disso é em Marcos capítulo 4, 38, quando Jesus entra com os discípulos naquele barco e eles enfrentam uma tempestade. Quantos lembram desse texto? Lembra o que Jesus estava fazendo? Estava dormindo. E tem um detalhezinho muito precioso ali. Fala que ele estava dormindo sobre o travesseiro. E uma vez eu estava conversando com o Jamê sobre isso. O comentário é que naquela época os pescadores não levavam travesseiro no barco, eles deitavam em cima da rede, né? Então por que tem esse detalhe? E não fala um travesseiro, fala o travesseiro. Então eu fiquei intrigado com esse negócio. Por que tem um detalhe tão pequeno, né, na Bíblia, num livro tão amplo como esse? Porque Deus fez questão de colocar esse detalhe. E o que Deus tem nos ensinado é que no meio da tempestade, da tribulação, o que Jesus está nos ensinando ali, sem palavras? Que nós temos que descansar no travesseiro de Deus, sobre o travesseiro de Deus. E é interessante que o travesseiro ele serve para descansar o quê? A cabeça, os pensamentos. Por quê? Porque quando a gente é pressionado, quando a gente passa por uma tempestade, uma tribulação, a nossa mente é a primeira a entrar em conflito. E aí a gente sai fazendo besteira, entra em estresse, se descabela todo, briga com todo mundo, fica uma pilha de nervos. E é justamente nesse momento que Deus quer nos ensinar a descansar no travesseiro dele. Eu não estou querendo dizer aqui o travesseiro físico, mas é onde você entra no descanso, que o Vince falou. De entrar no descanso do Senhor, nos esforçarmos de entrar nesse descanso de Deus. E Deus tem disponibilizado à igreja o seu travesseiro, para a gente descansar os nossos pensamentos, a nossa mente, né? Quando você olha para Jesus, até Jesus fazia isso. Em Mateus 14, quando João Batista morre, o Herodes manda arrancar a cabeça dele, e os discípulos vêm contar para Jesus a respeito dessa notícia. E João Batista era primo de Jesus. Jesus gostava muito de João Batista, porque ele falou que dentre todos os nascidos de homem, João Batista era o maior. E João Batista preparou os caminhos do Senhor, né? Então olha o apreço que Jesus tinha por ele. Quando chega essa notícia que seu primo morreu, Jesus ficou mal com isso, porque lá em Mateus 14 diz que imediatamente ele se retirou num lugar à parte para orar. Por quê? Porque aquela notícia foi um impacto. Jesus era 100% homem, ele precisava descansar também em Deus. Então aquela notícia deixou ele mal. Então ele foi lá descarregar essa carga pesada nas costas daquele que aguenta. O ser humano não é burro de carga, não foi feito para carregar fardo pesado. Por isso que Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Então eu percebi também nesses lugares que eu fui, que a igreja tem negligenciado um pouco a respeito disso, não está sabendo lidar com pressão, com tempestade, com tribulação. Mas Deus tem falado para descansarmos a nossa cabeça no travesseiro dele,
guardar a nossa consciência limpa e descansar no travesseiro dele. Amém, irmãos? Glória